Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Falando de Sustentabilidade. E no dia de hoje nós vamos ter uma convidada especial com um assunto para lá de importante. Vamos abordar um tema que impacta diretamente empresas, empreendedores, profissionais de engenharia, consultores, gestores públicos, enfim. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios, no dia de hoje, a nossa convidada, engenheira Fernanda Vagnoni, que é presidente do CREA, que é engenheira sanitarista, atual presidente também da Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas, mulheres, também professora universitária, é uma profissional da área da engenharia sanitária, hoje presidindo o CREA. Fernanda, muito bem-vindo, uma satisfação te receber aqui no Falando de Sustentabilidade. Muito obrigada, Daniel, muito contente de estar aqui com você, estava ansiosa já pelo convite, um orgulho representar o CREA aqui, falar um pouquinho sobre esse tema que é importante para os profissionais, para a sociedade, mas também é um tema bastante espinhoso, né? Polêmico. Tudo que envolve hoje meio ambiente, engenharia, conselhos de classe, tende a ser muito debatido, né, Fernanda? Mas é também para nós uma honra te receber aqui com toda a tua trajetória, o teu currículo. Você que é muito conhecida no próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente, no próprio Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, nos órgãos municipais, na FECAM, enfim, a tua atuação muito conhecida. E hoje, merecidamente, tu presides o CREA, e é por aí que nós vamos começar sobre as atribuições dos profissionais que atuam dentro e fora dos órgãos públicos. Dentro, como servidores públicos, analisando processos, e fora, como consultores, elaborando estudos ambientais, elaborando projetos, emitindo ARTs. A grande questão dentro, se tratando aí de licenciamento ambiental, de autorização, de aprovação de projetos de engenharia, tudo isso tem uma grande questão que sempre foi levantada. Eu que tive uma trajetória de quase 20 anos em órgão ambiental, sempre ouvi falar aquele chavão que era quem pode o quê? Quem pode elaborar o quê e quem pode analisar o quê? Então, a minha primeira pergunta é justamente sobre o exercício profissional, a responsabilidade técnica e a gestão dessa responsabilidade que cada um tem, né? A importância da engenharia no licenciamento ambiental. Então, a gente enxerga o licenciamento ambiental apenas como uma exigência burocrática. Muita gente enxerga isso como uma exigência burocrática. Na sua visão, o verdadeiro papel do licenciamento e o profissional que está lá analisando e o profissional que está fazendo. Então, primeira pergunta é, na tua visão, qual é o verdadeiro papel do profissional dentro ou fora do licenciamento ambiental? É importante, Daniel, trazer um histórico, porque você fez parte desse momento muito importante e especial. Porque quando você foi presidente do IMA, foi assinado um termo de cooperação técnica com o CREA Santa Catarina. E esse termo de cooperação, desde aquela época, lembras, né? Nós ficamos anos tentando assinar esse termo. Sim. Anos, entrava presidente, saía presidente, e quando você assumiu, você, não, isso aqui é importante para o órgão. E realmente a ideia do conselho era trazer uma aproximação para sanar essas dúvidas. Sim. Né? Então, eu gosto sempre de trazer esse histórico. A engenharia, ela tem mais de 300 títulos profissionais. Tá? Então, você imagina que você tem um engenheiro de materiais, por exemplo. Quando a gente fala em engenharia de materiais, você imagina que ele trabalha com todos os materiais. Aí, de repente, você se depara com um profissional que é engenheiro de plástico. Nós temos engenheiro de plástico, engenheiro de petróleo, tem o próprio engenheiro químico. Isso foi
partilhando a engenharia ao longo dos anos. Antes a gente começou com engenharia civil e militar, né? E aí a gente teve ao longo do tempo a própria engenharia sanitária, a qual eu sou formada, foi um ramo da engenharia civil. A engenharia civil observou, não, precisa ter um curso especificamente voltado ao saneamento. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, para o público que está fora do sistema CONFEA-CREA, não consegue entender o que você me perguntou. Quem faz o quê? Afinal, quem faz o quê? Essa aproximação com os órgãos ambientais foi justamente para a gente fazer palestras e falar assim, olha, as atribuições profissionais, elas são discutidas dentro do CREA. Então, se um profissional emite uma RT, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, é aquele documento obrigatório na qual fica registrado qual é a atividade, obra ou serviço que aquele profissional está se responsabilizando. Uhum. Então, se eu emito uma RT, por exemplo, eu sou sanitarista e eu vou fazer elaboração e execução de um PAIA, que é o Plano de Atendimento a Emergências Ambientais. Eu faço lá o código e entrego a RT. O órgão ambiental olha e fala, não, mas eu entendo que o sanitarista não tem atribuição. Tem que ser como é óleo, tem que ser um engenheiro químico. Isso acontecia bastante. Estou dando só um exemplo de múltiplos, né? Uhum. Então, a gente desmistificou isso e falou, olha, se o profissional apresentou uma RT, é porque ele pode fazer. Ele tem atribuição para fazer. Se você tem dúvida, você técnico analista tem uma dúvida, não para o processo de licenciamento, dá continuidade no processo e questiona o CREA. Uhum. E abrimos esse canal direto, né, um e-mail e WhatsApp direto, pergunta e a gente imediatamente responde. Esse profissional... Esclarece a dúvida de imediato. De imediato. Agora, Fernanda, no meio biológico, nesse ramo da engenharia florestal, biologia, agronomia, que são áreas da engenharia, agronomia e a florestal, são cadeiras, são titulações da engenharia. Mas tem a biologia, que é CR-Bio, que é outro conselho. Isso. Mas nos órgãos, de modo geral, não é só nos órgãos ambientais, em prefeituras municipais, por exemplo, quem analisa outras categorias de outras avaliações, de outros tipos de autorizações, entra também essa questão feita por engenheiros, Uhum. por profissionais. E no meio biótico, no meio biológico, a supressão de vegetação ela é muito comum na maioria dos empreendimentos, é necessária. Agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, esses três profissionais costumam ser os analistas e elaboradores de inventários florestais. Uhum. Como é que o CREA vê essa questão desses profissionais? Quem pode o quê nessa área do meio biótico florestal aí? Agora você foi direto no problema bem atual, tá? Com relação a outros conselhos, até vou dar um exemplo. Nessa parte do meio biótico, a biologia tem plena atribuição, a gente não se envolve. Fauna, flora. Fauna, flora, inclusive fauna no meio específico deles. Uhum. Mas veja, esses tempos eu recebi uma denúncia de um arquiteto que fez manejo, inventário florestal e manejo de fauna. E para a gente parece, assim, absurdo. E realmente é. Agora eu estou falando como CREA, como instituição CREA, tá? Só que o CREA, ele não pode fazer nada. Por quê? Assim como a gente também falou dentro do nosso convênio, não, quem define atribuições profissionais é o Conselho de Arquitetura, naquele momento, por algum motivo, entendeu que aquele profissional poderia ter atribuições para essa atividade. Então, o CREA, quando a gente recebeu a denúncia, o CREA não pode fazer nada porque ele é um profissional de outro conselho. Agora, veja, você é o analista, você está vendo o absurdo que está sendo cometido. Denuncia ao Ministério Público, isso tem ações judiciais já nível nacional, aí é CONFEA, que é o Conselho Federal, contra o Conselho
não só o CRBio, o CFBio, o CFQ, N conselhos, por a gente entender, não por reserva de mercado, gosto bastante de falar isso. O CREA não faz reserva de mercado. O nosso pensamento é atividade profissional habilitada para a proteção da sociedade. Como que um profissional que não tem conhecimento específico vai se colocar como profissional responsável? No meio biótico, para o CREA, os profissionais que têm habilitação é o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal. Ah, mas um outro profissional pode ter atribuição? Ele pode sim. Então, dentro da RT, da documentação, e isso eu também falo nas palestras, não se atenha ao título do profissional. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou formada em agronomia, tá? Dependendo da universidade que eu fiz, o curso de agronomia mais voltado para cultivo. Então, ele não vai ter atribuição para execução de supressão, de inventário, etc. Isso vai aparecer aonde? Na ficha do profissional, e na RT ele não vai ter aquele código. Ele não vai ter inventário florestal como todos os outros, sabe? Então, tá ficando complicado, né? Mas eu vou tentar esclarecer. A RT é o documento mãe. É o documento... Se ele tem lá, ele é engenheiro ambiental, por exemplo. Oh, mas engenheiro ambiental, eu nunca vi fazer inventário, mas o código, ele botou esse código inventário, é porque ele fez mestrado, ele fez doutorado, e ele conquistou essa atribuição através de um processo. Uma especialização, exato, um complemento, uma pós-graduação, enfim. Existem regras, né? E que pode vir, então, a legitimar esse posicionamento técnico dele, Isso. Se ele estudou. Agora, eu aproveito, então, para te lembrar que, mesmo no IBAMA, lá atrás, né, vamos dizer, falamos aí de 20 e tantos anos atrás, existe a função de analista de gestão ambiental. Isso era na antiga Fátima e tinha vindo do IBAMA. Essa função também existia no IBAMA, não sei se ainda existe. Então, era meio que considerado um guarda-chuva, e que a análise do licenciamento ambiental, todos eram analista de gestão ambiental. Essa nomenclatura existia na Fátima antigamente e no IBAMA. E essa análise, então, seria genérica, não é uma análise do meio biológico, não é uma análise do meio físico, não é uma análise do meio socioeconômico. Ela é uma análise do licenciamento ambiental, para ver se o sujeito cumpre as condições de receber uma licença ambiental. Exato. Então, o licenciamento ambiental não é o licenciamento... então, se pensava assim. Tanto que, anos depois, mesmo antes da nossa gestão na presidência do Instituto, já havia sido feito concursos com nomenclatura totalmente diferente. Começou a se fazer, então, o concurso para geógrafo, para biólogo, para engenheiro civil, para engenheiro sanitarista, para engenheiro agrônomo e assim por diante. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o licenciamento ambiental, ele não é uma análise genérica que daria condições para qualquer profissional analisar, e daí, quando entra na peculiaridade do meio específico, daí tem que ser aquele profissional. Em que momento o licenciamento ambiental é genérico e em que momento ele é específico, tecnicamente falando, para aquela profissão, né? Sim. Veja, você tem áreas correlatas, né? Por isso que os concursos são realmente para profissionais específicos de áreas correlatas. Você tem lá, por exemplo, você não tem um engenheiro eletricista para analisar um licenciamento de uma PCH, porque não é necessário. Você tem um profissional que fez um projeto de carga elétrica e tudo mais, dos transformadores, geradores, etc. Ele tem o projeto tem autoria protegida por lei e ele tem uma RT. Essa RT é um documento muito importante. Muita gente não entende a importância dele. Então, você imagina, se tem um profissional que emitiu uma RT e está informando, a carga é tal, a geração de energia vai ser tal,
O que eu vou analisar dentro do processo de licenciamento? Os controles ambientais, os impactos ambientais, certo? Então, a questão do meio biótico, ela é um pouquinho diferente, porque eu sou sanitarista. Não acho adequado um sanitarista, um ambiental, um civil, analisar um processo de licenciamento, porque nós não temos conhecimento correlato na área de vegetação. Agora, todos os profissionais agrônomos e florestais, independente da sua atribuição, se ele teve a execução, né? O engenheiro florestal tem a atribuição plena. O agrônomo, ele pode ter as disciplinas soltas para conhecimento básico ou para execução. Vamos dizer que o profissional não tem para execução, ele não pode elaborar um inventário de vegetação ou ser responsável pela supressão, manejo de fauna e tudo mais. Mas a análise do processo de licenciamento ele pode, porque ele teve o conhecimento correlato. E lembrando, quem está emitindo o inventário tem uma RT ali. E aquele profissional é que é o responsável. Ele é o responsável. Pelo estudo feito. Aí muita gente questiona, assim, quando a gente faz essas palestras, tá, mas se esse profissional colocou uma informação enganosa em algum momento, falsa ou enganosa, o que é crime, artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, e teve denúncia no Ministério Público, o Ministério Público acionou eu e ele. Eu falei, chama o CREA. A gente vai ajudar. Porque o CREA entende que tem um profissional com RT aqui e ele é o responsável pela informação. É o responsável. Exatamente. O analista vai lá, analisa aquilo que o profissional da engenharia florestal, por exemplo, está dizendo, com RT, e ele remete o analista do órgão, remete para a RT do profissional que elaborou. Exato. Mas, na tua opinião, como dirigente do CREA hoje, se o Ministério Público ele tem ou não razão de querer responsabilizar os dois, quem elaborou e quem autorizou? Não tem razão. Não tem razão. Né? Porque o sujeito que está lá no órgão ambiental analisando está se baseando nas informações que o profissional que foi em campo. Isso. É lógico que o profissional analista também tem que ir em campo, mas ele vai a campo só checar. É uma foto do momento, ele né, não Daniel? vai fazer o estudo, ele vai analisar, exatamente. E o responsável mesmo, frente à própria Lei de Crimes Ambientais que tu mencionaste, é o profissional que elaborou. Claro. Então, os profissionais de órgãos ambientais não têm que temer, na nossa singela opinião, a responsabilidade criminal, por exemplo, ou civil, administrativa, seja como for, que ele pode ter sido induzido ao erro e um crime ambiental pode ter sido cometido aí, hipoteticamente falando. A responsabilidade é daquele profissional que elaborou. Sim. Lógico, os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, têm a sua opinião mais ampla e, às vezes, com outros enfoques, né? Sim. Mas vamos para outro assunto aqui. Deixa eu só te dar um exemplo. Sim. Eu faço um projeto de uma ETE, certo? E aí eu faço o projeto, a vazão de entrada, a vazão de saída, o tamanho dos tanques, dimensiono tudo. E chega isso no órgão ambiental. O analista, ele vai olhar a vazão de entrada, a vazão de saída e os parâmetros, se essa estação de tratamento de efluente vai atender ou não os parâmetros, certo? Ele não vai recalcular os tanques, se o tanque está adequado, se não está adequado, se eu errei, coloquei tanques menores, sabe? Isso não faz sentido. Eu fui contratada, eu estou recebendo para fazer o projeto, eu tenho uma RT sobre esse projeto. E eu falo também, pessoal, não tenham medo. Não tenham medo de assinar, de deferir um processo, porque é com base na informação de um terceiro que tem a RT. Exatamente. Perfeito, presidente. Presidente Fernanda, agora vamos entrar num assunto que é muito atual também, interessantíssimo, polêmico, ficou mais de 20 anos no Congresso Nacional, que é a nova Lei Federal do Licenciamento Ambiental. Nós
voltamos com esse assunto no segundo bloco, em seguidinha. O Falando de Sustentabilidade de hoje volta com a nossa convidada especial, presidente do CREA, engenheira Fernanda Vagnoni, e nós agora vamos entrar no assunto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mas se você tem acompanhado o Falando de Sustentabilidade e gostaria de enviar perguntas e fazer comentários, interaja conosco através dos nossos endereços ali das redes sociais. Bom, Fernanda, essa nova lei do licenciamento ambiental traz assuntos polêmicos, mas o CREA participou disso com FEA em nível nacional. Todos os estados participaram dessas discussões e muitas opiniões são divergentes, mas ela vem, na visão da Fernanda, presidente do CREA hoje em Santa Catarina, ela vem desburocratizar, ela vem simplificar, ela vem melhorar ou ela vem piorar a questão ambiental como um todo, a questão do desenvolvimento econômico versus preservação ambiental. Qual é a tua visão sobre a lei do licenciamento? Na minha visão, no geral, é uma lei muito boa. Chegou num momento bastante adequado. Uhum. Ela traz questões técnicas que até então nunca tinham sido abordadas. Veja que em vários momentos fala sobre responsabilidade técnica. Uhum. E que até então as pessoas não tinham essa visão da importância de eu ter um profissional devidamente habilitado, seja de qual conselho for, né? E que ele será responsabilizado no caso de informações inadequadas. Traz uma burocratização e é interessante que no começo algumas pessoas que não são muito da área, a lei da devastação, de devastação não tem nada, tá? Ela traz uma forma, uma segurança jurídica, inclusive, daquilo que pode... um caminho mais racional, mais né, racional, de interpretar as coisas. Né? Quando a gente fala em desburocratização, algumas pessoas entendem que isso para o meio ambiente é ruim, mas veja, desburocratização não tem nada de ruim para o meio ambiente. Você acelera processos, mas esses processos com controle. Com controle. E a licença, ela é o quê? É uma forma de você controlar, de você ter um profissional que está responsável por atender a legislação ambiental. Porque em Santa Catarina, Fernanda, inclusive com o advento da Lei 14.675, que foi o primeiro Código Estadual de Meio Ambiente do Brasil, que é essa lei de 2009 em Santa Catarina. De lá para cá, Santa Catarina saiu na frente em relação a essa nova lei federal do licenciamento, que ficou tantos anos no Congresso e só agora em 2026 ela foi regulamentada. Ela traz, essa lei nova traz questões que já haviam sido autorizadas e abordadas pela 14.675, que é o Código Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, por exemplo, o licenciamento ambiental por compromisso, o licenciamento ambiental automático, renovação automática, ele traz um sistema similar à declaração do imposto de renda, que a gente sempre falou isso. O sujeito declara, tudo que ele declara, ele vai poder cair na malha fina. A responsabilidade técnica dele vai ser cobrada. Então o sistema não deixa de ser seguro. O problema é que a burocracia, ela simplesmente atrasa, ela arrebenta com o desenvolvimento econômico em muitos cenários por causa dessa demora. Então, na tua opinião, o licenciamento ambiental por compromisso, o licenciamento ambiental automático, a dispensa de licenciamento, a simplificação na nova lei federal, ela foi boa, vamos dizer assim, na tua opinião? Muito boa. Santa Catarina é um estado, né? É até difícil a gente falar, porque para mim é o melhor estado do país, o nosso CREA é o melhor CREA do país, reconhecidamente. Então, estamos sempre à frente. Veja que o nosso código já trouxe essa figura da licença
por compromisso, que é totalmente autodeclaratória, a qual o CREA é o maior fã. Porque você transfere ao profissional aquilo que já sempre foi, só que era de uma forma muito mais burocrática, né? Sim. Agora é mais ágil e você transfere ao profissional, olha, tudo que você está declarando aqui, eu estou confiando, certo? A licença sai no mesmo momento e o profissional e o empreendimento têm aquela responsabilidade. E agora, a nova lei, ela trouxe algo que não existia, que é a penalização. Certo? A gente tem a penalização através da ética dentro dos conselhos, mas faltava algo um pouco mais forte. E a nova lei também trouxe, acho que é o artigo 5º, o que a Consema 250 trouxe no artigo 11, que foi um escândalo quando nós, eu digo nós porque o CREA tem cadeira no Consema e participou da elaboração do artigo 11, que fala das formas de ampliação do teu empreendimento. Imagina que antes da 250, você tem lá o teu empreendimento, aí você, não, eu quero construir... Fazer uma pequena ampliação. Uma pequena ampliação, que não altera porte, não altera potencial e nem o teu parâmetro técnico. Mas tinha que entrar com licenciamento, e ficar esperando e tal. Entra na fila porque tem aqueles empreendimentos que são de utilidade pública, tem os prioritários. E com o artigo 11, que na época, não, mas não tem como e tal, via ofício, e se não, você tem que acreditar na boa-fé, vai ser via ofício, mas não é um papel de pão, né? É um projeto, você vai apresentar o projeto, a RT, e vai dizer, olha, estou fazendo isso aqui, e não precisa de anuência. A nova lei trouxe escrito de uma forma diferente, querendo dizer a mesma coisa, só que regrou, que são 30 dias. Você informa o órgão ambiental com 30 dias de antecedência. Então, isso foi excelente. Agora, Fernanda, não querendo voltar ao primeiro assunto, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que nos enviou, e ele diz aqui, minha obra foi embargada por um profissional do órgão ambiental municipal, porém, ele embargou por questões de meio biótico, meio biológico, e ele é engenheiro civil. O que é que tu me diz disso? Esse caso aqui, ele pergunta, pode isso, Arnaldo? Pode isso. O sujeito ele é do meio físico, engenheiro civil, e foi lá e disse, o embargo aqui é por motivo do meio biológico. Qual é a tua interpretação desse caso? Minha interpretação é assim, para dar uma resposta bem assertiva, precisaria conhecer bem o caso. Porque cada caso é um caso, né? Tu imagina assim, um engenheiro civil, ele verificou que a supressão, isso ele faz por drone e tudo, mas a supressão foi muito maior do que a poligonal que ele apresentou. Então, independe da atribuição profissional. Ele, como agente público, ele tem essa obrigação. Então, a atribuição, neste caso, não seria o foco da questão que invalidaria o embargo. Agora, entendi perfeitamente e concordo contigo. Mas se ele tivesse feito um parecer, ele está no processo de licenciamento, ele é engenheiro civil, e ele vai lá e faz um parecer sobre a vegetação, não pode. Ele não está legítimo? Não está legitimado, não. Ele está errado. Ele está errado, ele não pode fazer um parecer, porque esse da civil ainda é o mais fácil, ele não é uma área correlata. Do meio, de outro meio que não é o dele. Nós não temos, eu falo nós porque a engenharia sanitária é um ramo da civil, nós não temos atribuição nem atividades correlatas para a vegetação. Agora, na prática, quais atividades tendem a sentir mais os impactos dessa mudança na legislação? Tu achas que o setor imobiliário, a construção civil, o setor industrial, o setor da mineração, na tua avaliação, qual a área ganhou mais, ou todas, ou algumas mais e outras menos? Vejo que todas ganharam um pouco, sabe? Porque à medida que eu tenho celeridade nos processos, o meu processo que sou menorzinha lá, de repente um loteamento menor, ele consegue ser avaliado num prazo menor, porque o órgão ambiental está acelerando outros processos, sabe? Então, todo mundo ganha um pouco. E também a questão da competência, da atribuição do órgão, naquela questão
da participação de 2 órgãos num só processo. A lei federal nova trouxe um norte melhor, uma interpretação melhor, além daquela que já havia na Lei Complementar 140, ela trouxe um norte melhor, um direcionamento melhor. Por exemplo, o caso antigo do IBAMA ter que dar anuência para a supressão de vegetação para o órgão estadual ou municipal conduzir o processo. Então, isso aí parece que deixou claro na nova lei que ou larga, o IBAMA... Ou se manifesta, ou se não se manifestar num determinado prazo... Está fora. Tá fora. O órgão que está com o processo conduz sem anuência do órgão federal. Exato. Esse fator foi positivo? Muito positivo. Muito positivo. Veja, particularmente, né, como profissional de mercado, eu tive um processo que ficou parado no IPHAN. Aí o IPHAN entrou em greve e tal, e não ia. E é uma atividade da época que eu fazia muito importante. Sim. Que não tinha como ficar parada. Só que nós também não tínhamos segurança jurídica, nem o órgão ambiental, para poder emitir a licença, e faltava só aquele documento. Hoje, isso mostra também para as entidades assim, olha, você não está blindado, você tem X dias para responder. Porque se não ficar de eterno, eu não respondo, ou respondo quando eu quero, eu vejo qual que é o processo mais... que eu vou ver hoje, não. Todos são prioritários, eu tenho prazo, se eu não me manifestar, o processo vai correr igual. Para o empreendedor, você imagina, o empreendedor tá investindo, certo? Está investindo, o que para a sociedade é ótimo, porque está gerando emprego, renda, economia circular. Como que o empreendedor ele faz uma programação financeira também? Né? Um dos documentos obrigatórios é o cronograma físico-financeiro. Chega lá, fica 12 meses parado. 12 meses. Aguardando. Muita burocracia. Muita burocracia. E eu já vi também empreendedores que deixaram de empreender em Santa Catarina, num ramo específico, foram para São Paulo, porque lá também era mais célere, sabe? Então, essa normatização federal acaba também com isso. Eu vou... Afugentando investidores. Exato. Qualquer local da federação, eu vou ter que ser tratado da mesma forma. Bom, você que está acompanhando aí o Falando de Sustentabilidade, envie o link do episódio para outras pessoas, para que a gente possa propagar aí essa excelente entrevista de hoje com a presidente do CREA, e também interaja enviando perguntas e participando do Falando de Sustentabilidade. Fernanda, segurança jurídica, essa nova lei do licenciamento ambiental, nova lei federal, trouxe segurança jurídica, mais segurança jurídica para os empreendedores e para os próprios órgãos. O que é que tu achas? Sim, ainda pode ser melhorado um ou outro aspecto, eu sei que está em discussão, mas até falando como profissional, como CREA, bastante importante, porque ficou muito definido responsabilidades. E à medida que a lei fala em vários momentos sobre responsabilidade técnica, isso foi muito bom. E está, um dos primeiros artigos fala nível médio ou superior, devidamente habilitado, registrado no seu conselho. Porque um profissional habilitado é aquele que tem o registro no conselho. Sim, então, perfeito. Já de cara, a lei já agradou o conselho profissional. E quais desafios ainda permanecem que, na tua opinião, não foram contemplados na nova lei e continuam ainda pendentes para quem trabalha com licenciamento ambiental no Brasil? Bom, vamos lá. É uma diretriz geral, né? A demora, a gente vai ter que se acostumar, ela existe. Eu penso que faltou talvez explorar um pouco mais a questão da fiscalização, que ainda é um calo para quem trabalha de forma correta e adequada e segue normas e leis. Então, o profissional hoje que faz tudo certo, ele não é competitivo no mercado porque do lado ele está vendo um outro empreendedor fazendo tudo errado e não se tem fiscalização.
Então, algumas diretrizes, isso precisa melhorar, isso não é só aqui, isso é no Brasil inteiro. A questão da fiscalização. Algumas coisas de prazos que acho que faltou dizer, não, deve ser assim. Hoje você tem uma licença de operação vigente no máximo 4 anos. Eu não vi nenhuma ter um prazo maior. A lei fala dos prazos, mas ela não foi tão enfática. O CONAMA já dizia que pode ser até X anos, a lei geral também fala, mas poderia ser mais enfatizado, assim. Não há o porquê você ter uma licença de 4 anos, se ela pode ser de 8, 10. Então, poderia ser o deverá ao invés do poderá. Bom, nós já voltamos para o terceiro bloco com 2 assuntos bem interessantes. Inteligência artificial e El Niño. Já voltamos. A tecnologia e a inteligência artificial estão chegando com força em todas as áreas. Qual a importância disso? Será que a IA, não vai atropelar o processo legal, o processo técnico, a boa e velha análise técnica, a boa técnica original dos profissionais? Isso não vai prejudicar o meio ambiente, não vai prejudicar a questão legal, esse exagero da IA? Olha, boa pergunta. Boa pergunta, porque nós tratamos disso quase todos os dias dentro do CREA, tá? A IA, eu estou maravilhada com a IA, só que ela é uma ferramenta que ela veio para te ajudar, não para te substituir, certo? O que acontece com alguns profissionais? Isso não é só na engenharia, entendo que em todas as áreas isso está acontecendo. Os profissionais, ai, que maravilha, está fazendo o meu trabalho. E aí deixou de revisar, de executar, né, porque como é que chama quando a IA enlouquece? Tem até um nome. Porque ela alucina. Ela alucina traz e informações totalmente controversas, nada a ver com aquilo que foi pedido. Já vi isso acontecer. Vi também. E muitas pessoas têm relatado isso. Então, na questão ambiental, ela pode induzir a um erro grave se não for feita um monitoramento, a correção, né, da coisa. Eu acredito também que é importante que ela venha para somar, mas ela não pode ser feito, não pode apresentar algo só com IA. Não. Tem que ter a participação humana, tem que ter a participação do engenheiro, tem que ter a participação do profissional técnico para que essa ferramenta seja aprimorada com a finalização da participação humana, né? Exato. Muito bem. Fernanda, e o El Niño? O El Niño está aí sendo divulgado que desde os idos de 1870, se não me engano, que a intensidade desde daqueles anos não será tão grande desde aquela época. E a sociedade catarinense, a população, enfim, os profissionais estão muito preocupados com a vinda desses eventos naturais, desses fenômenos naturais, advindos do El Niño. A Defesa Civil, os órgãos ambientais, as prefeituras, na tua opinião, eles estão preparados? Tu achas que precisa ter mais preparação técnica? Os profissionais habilitados precisam ser chamados para se prepararem melhor para essas ações emergenciais? Eu vou dar um exemplo: rachaduras em função de desmoronamentos, né? De prédios que acabam sendo atingidos, enfim, todas as coisas que acontecem em função dos eventos ambientais. Qual é a tua opinião aí, a opinião do CREA, sobre o El Niño 2026, essa que está batendo a porta aí?
O El Niño nos preocupa, nos assusta, mas eu posso te dizer que o nosso estado está muito bem aparelhado, tá? Com radares, com drones, com equipe, profissionais, capacitação. Teve agora recente um simulado estadual. E então, a princípio, é para termos uma equipe técnica em todo o estado, em todas as regiões que possam atender as demandas que acontecerem. O CREA tem um acordo de cooperação com a Defesa Civil do Estado e nós temos um comitê de crise, e isso foi muito importante. Em 2022, quando nós tivemos, né, as grandes enchentes aqui, o que o CREA fez? Você imagina assim, ó, lá no interior, onde você não consegue chegar porque a estrada rompeu, porque desbarrancou o morro e tal, e eu precisava de um geólogo para ir lá, olhar e dar um parecer, olha, precisa evacuar ou não, pode segurar. E aí o CREA, como tem profissionais no estado inteiro, inspetorias no estado inteiro, sede, veículos e tudo, a gente chegou para o governo do estado e falou, olha, a gente vai ajudar com toda a estrutura que a gente tem, e aí a gente consegue, ó, quem conhece um geólogo que está lá naquela cidade isolada lá, tem o fulano, liga para ele, pede para ele ir lá. Então ele vai, hoje a gente, em 2022 foi um caos, né? Foi por telefone e tal, criamos imediatamente o Comitê de Gestão de Crise. Hoje não, hoje a gente tem mapeado esses profissionais que são voluntários e eles vão com identificação do CREA, veículo do CREA, fiscal do CREA, se precisar elaborar um laudo pago com o diário do CREA. A gente não pode pagar o laudo em si, o CREA não paga jeton, que é o teu conhecimento, né? A gente paga diário e deslocamento, que é pagamento de despesas. Então, esse convênio de cooperação é justamente porque nós conseguimos abranger todo o estado e treinamentos e tudo mais. E a gente foi observando que as prefeituras e defesa civil, tanto as locais quanto a do estado, estão bem aparelhadas. Agora, é importante que a população esteja atenta aos canais oficiais, que é para não gerar pânico. Então, somente os oficiais, onde precisar ter evacuação, que saia. Aonde precisar fazer estoque de comida, vai ser dito. Não adianta sair comprando papel higiênico, lembra na pandemia, né? Tudo tem uma técnica a ser recomendada. Exato, né? Não sai comprando toda a água do mundo, porque senão vai faltar para alguém. Né? Então, vamos ter calma que vai dar tudo certo. Infelizmente, a previsão não é boa, regiões que são inundáveis vão sofrer, mas nós estamos aqui para ajudar, para tentar passar por essa mais uma vez. Ou seja, as pessoas que forem acometidas aí por eventos climáticos surpreendentes, precipitações pluviométricas exorbitantes e aquela inundação rápida, aquele corre-corre, recomenda-se o quê? Defesa Civil. Defesa Civil. E também tem uma rachadura ali na casa, no prédio, procure um profissional habilitado pelo CREA, pelos outros conselhos, para fazer a avaliação. Isso. Esse é o tipo de coisa bem importante de falar, porque as pessoas muitas vezes vão lá e confiam num profissional não habilitado para avaliar a situação dela. Porque às vezes a Defesa Civil não consegue estar em todos os locais no dia da tragédia, no dia do evento, quando dá aquela surpresa, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, agora eu queria te perguntar a respeito aqui em Santa Catarina, se muitos profissionais novos estão surgindo, se o CREA tem expandido muito a sua, vamos dizer assim, a sua carteira de profissionais das mais diversas áreas, ou se isso, como que o CREA está hoje em termos de novos profissionais chegando, muitos em órgãos públicos, muitos concurseiros,
tem mais gente, tirando o CREA, para ser servidor público ou para ser profissional liberal aqui fora na vida privada? Qual é a tua interpretação disso aí? Meio a meio? Como é que é? Nós temos alguns números. Hoje a gente observa que a maior parte dos profissionais é para trabalhar como autônomo, profissional liberal. Né? Agora, eu achei interessante comparando 25 com 26, como nós estamos em período eleitoral, os aptos a votar de 26 é um número menor do que há 3 anos atrás. As eleições são de 3 em 3, né? Então eu pensei, opa, tivemos um decréscimo. Na verdade não, porque todo ano se formam turmas de engenharia e fazem o registro. Acontece que muitos se formam, mas vão trabalhar em outras atividades. É normal isso? É, porque são cursos que eles te dão noções de administração, de economia e tudo. Então você pode ir para outra área e ser muito bem sucedido. Mas fiquei um pouco assustado que em relação a 3 anos, não estou falando nem em relação ao ano passado, mas há 3 anos atrás um número menor. Isso mostra, Daniel, que estão entrando menos pessoas nas universidades, nos cursos de engenharia. Isso a gente viu até porque está sobrando vagas. Teve um curso de engenharia da Federal que teve uma candidata inscrita, de 40 vagas. Né? Hoje você... De qual área? Era engenharia, não lembro se era aeroespacial, eu sei que era em Joinville, no campus da Federal de Joinville, tá? Uma das engenharias teve uma candidata. E isso é uma tendência, porque é um curso que é complexo, muito difícil um profissional que consegue um aluno, né, em 5 anos se forma, que reprova, acaba que é 5,5, 6, para não ter um retorno financeiro tão rápido. E a gente está enfrentando agora uma divisão de gerações, né? Vamos considerar, eu e você somos da mesma geração. Essa geração mais jovem, ela é mais acelerada, porque ela teve mais tecnologias do que nós. Nós não tivemos celular, quando nascemos não tinha celular, a TV era preto e branco e tal. Então, ela é uma geração que pensa mais rápido e ela quer retorno mais rápido. Então, os cursos de engenharia tendem a ser abandonados na metade ou nem cursados por conta disso. E os influencers que têm né, vamos comparar a pessoa que tem 100 milhões de seguidores e ela faz uma collab e ela fatura milhões muito rápido. Um engenheiro para receber milhões demora um pouco. Entendo. Olha só que beleza. Fernanda, nós vamos chegando aos momentos finais, o encerramento do nosso programa, nosso episódio do Falando de Sustentabilidade. A todos que nos assistem, se faz sentido para você, se o conteúdo de hoje fez sentido para você, compartilhe, repasse o link para outros profissionais desse universo, dessa área de meio ambiente e da engenharia como um todo. A questão muito ampla, né? E, portanto, nós procuramos abordar aqui, no Falando de Sustentabilidade, assuntos que venham somar e contribuir com a sociedade em relação à questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Fernanda, antes de passar para as tuas considerações finais, eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa extremamente rica e necessária para entendermos não apenas as mudanças da legislação, mas também a importância da responsabilidade técnica, a importância do CREA, a importância de esclarecer para as pessoas leigas e para os profissionais as regras que existem tanto do lado de dentro como do lado de fora do balcão. Porque hoje a gente sabe que existe muita gente sem noção dentro e fora da área dos profissionais. Tem maus profissionais, Sim. Profissionais pouco treinados, mal formados, existe, infelizmente. E acaba que os bons pagam pelos maus. E é muito importante o CREA, essa participação, como tu bem falaste, me orgulho muito de ter assinado aquela cooperação com o CREA, quando presidente do IMA, e esse é um trabalho válido demais
importante, e eu acredito ao CREA e respeito o CREA e acho que o CREA tem que estar presente, sendo chamado pelos órgãos para dialogar, para interagir, para orientar, com grande importância. Então, eu abro para ti as considerações finais, né? Se quiseres abordar algum assunto, tem aí 2 minutinhos finais para fazer as considerações. Foi uma satisfação, fique à vontade. Muito obrigada, em nome do CREA, agradeço imensamente estar aqui nesse bate-papo tão agradável com você, né? Agradecer mais uma vez por ter sido a pessoa que assinou esse convênio tão importante. E o que eu quero deixar de mensagem é que os profissionais, os órgãos, as entidades, usem o CREA. A gente está de portas abertas para a sociedade, é nosso dever dar um retorno à sociedade. Então, a gente tem esse canal direto, a gente busca ter um canal direto, tá? Principalmente com os órgãos ambientais e tudo. Falo isso porque é da minha área, né? Mas é com todos, Sinduscom, todas as áreas. Nos usem, nos chamem, e para os profissionais, atentos àquilo que eles estão assinando. A RT não é só um documento, ele é uma responsabilidade sua, você precisa, se você faz uma obra responsável pela execução, você precisa acompanhar essa execução, ter relatórios fotográficos, não pode vir com a desculpa, mas o meu chefe pediu, não, você é o responsável. Se você não concorda com algo, registre, debaixa na sua RT, seja realmente um profissional ético e responsável. Perfeito, perfeito. Bom, você que acompanhou esse episódio, ele é gravado, mas se você quiser deixar perguntas aqui no YouTube, nos comentários, essas perguntas pode ser, deixe o seu e-mail e essas respostas elas podem ser encaminhadas pela produção do nosso programa. Falando de sustentabilidade, tem a satisfação de interagir com todos vocês. Compartilhe, repasse para todos, porque os assuntos, os temas que a gente aborda aqui são muito interessantes para grande parte da sociedade. Fernanda, grande abraço, muito obrigado. Falando de sustentabilidade agradece demais a tua presença. Grande abraço.